Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneça abundantemente sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, você, sua casa e toda a sua família. Queridos, hoje eu quero refletir com vocês aqui em rápidos momentos sobre o medo. Olha só. Não existem nenhum ser humano na face da terra que não tenha nenhum tipo de medo. Se alguém disser, eu não tenho nenhum tipo de medo, certamente essa pessoa está mentindo, faltou com a verdade. Todo ser humano, ele tem algum tipo de medo. Olha só, existem alguns medos que é inerente ao ser humano, e esse medo, ele é justamente inerente ao ser humano porque ele nos mantém vivo. Por exemplo, medo de fogo, medo de altura, medo quando você vai, por exemplo, à praia e você vai entrar no mar e você se aprofundar demais, esse medo te mantém vivo. Medo quando você está dirigindo um veículo e você seguir em alta velocidade, fazer algumas extravagâncias, enfim, esse medo ele te mantém vivo. No entanto, na mesma proporção, há outras pessoas que são tão dominadas por medo que não conseguem, por exemplo, nem entrar no raso ali, por exemplo, do mar, não conseguem dirigir um veículo em velocidade ali compatível, não consegue subir em alturas ali normais a um ser humano subir em algumas alturas. Então, esse medo, que a gente chama de medo exacerbado, medo que te trava, medo que te paralisa, que não faz você avançar. Esse medo ele é totalmente prejudicial à vida. Esse medo faz a gente estagnar e faz a gente não avançar em todas as áreas da nossa vida. Existem no universo pessoas extremamente talentosas, inteligentes, pessoas que têm uma capacidade imensa, que poderia, por exemplo, ser um grande empresário, um grande estadista. No entanto, ele não consegue avançar na sua vida por conta do medo. Ele não consegue avançar por conta justamente do medo que lhe paralisou ali. Ele tem a capacidade, ele tem a inteligência, ele é inteligente, no entanto, ele não consegue colocar em prática aquilo que ele conhece, porque por conta do medo que lhe paralisou. E como é que se vence isso? Como é que se consegue controlar esse medo dentro de si e não fazer com que esse medo te controle? Vou repetir isso. É preciso controlar o medo e não deixar o medo nos controlar. Há pessoas extremamente controladas pelo medo e essas pessoas não conseguem avançar em área nenhuma na sua vida, porque o medo já lhe controlou. Há outras pessoas que têm medo, reconhecem os seus medos, no entanto, não deixa que o medo lhe controle. Pelo contrário, controla o medo, avança e consegue avançar em todas as áreas da vida. E como é que a gente consegue fazer isso? A palavra de Deus diz que existe uma palavra que faz com que a gente consiga vencer o medo. Sabe qual é essa palavra? Fé. Olha só, a fé em Deus faz a gente avançar, faz a gente vislumbrar coisas futuras, faz a gente dar um passo muitas vezes maior do que a gente tinha capacidade de fazer. A fé em Deus faz a gente acreditar no impossível. O medo, por sua vez, faz de algo possível de ser feito. Ele transforma aquilo que é possível em impossível. A fé em Deus, por sua vez,
pega algo que é impossível e transforma em possível. Porque a fé em Deus, ela não trabalha com a possibilidade humana apenas. Ela não trabalha com a capacidade humana apenas. A fé em Deus sabe em quem crê e sabe em quem está olhando e sabe em quem está focalizando o seu olhar. Então, quando nós temos a fé em Deus, veja bem, fé e medo não caminham na mesma direção. Se você tem fé, você caminha na direção do avanço, você caminha na direção de Deus, você caminha na direção do sobrenatural em Deus, do impossível de Deus. Mas se você é dominado pelo medo, você caminha nas possibilidades humanas. E essa possibilidade humanas apenas não vai fazer você avançar, não vai fazer você crescer, não vai fazer você avançar em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida humana. Então, queridos, a fé em Deus é o antídoto, é o remédio que nós precisamos para vencer o medo, para que a gente possa avançar, para que a gente possa dar um passo além das possibilidades humanas. Sabe por quê? Porque a fé crê no impossível. A fé traz à existência o impossível, porque você crê no Deus que é poderoso, no Deus que é onipotente, no Deus que traz à existência aquilo que não existe. O Deus que tudo pode, o Deus do milagre, o Deus que faz. Então a fé em Deus faz você avançar. Então, o remédio, o antídoto que nós precisamos é a fé. Se você que está me ouvindo hoje, talvez esteja paralisado, com medo, diante de situações, diante de coisas, circunstâncias que estão acontecendo sobre a sua vida, eu quero convidar a você a se apegar na fé em Deus, buscar a fé em Deus. Certamente você vai avançar e você vai vencer essa situação em que você se encontra. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e encha o seu coração de fé, porque a fé faz a gente vencer e faz a gente avançar e faz a gente vencer o medo. Que Deus te abençoe e te guarde.